Olá, boa tarde a todos. Vamos começar o nosso painel. Eu gostaria de primeiro agradecer a oportunidade de moderar esse painel ao IBRAC, em nome do Rafael Soré, ao IBRAC Júnior também, do qual eu faço parte, e também ao time do Veirano, que estruturou esse painel. Então, a Lívia, o Alberto, muito obrigada pela oportunidade. Eu vou começar apresentando os nossos palestrantes de hoje. Ali na esquerda temos o Daniel Falcão, que é controlador-geral do município de São Paulo, e ele é presidente também da Comissão de Acesso à Informação da Prefeitura de São Paulo, mestre e doutor em Direito e cientista social pela USP. É especialista em marketing político e propaganda eleitoral e professor do IDP. No meio temos a Lívia. A Lívia é associada do Veirano, com atuação nas áreas de compliance e investigações. Ela é mestre em Direito na Universidade de Chicago, com ênfase em compliance corporativo. E também atuou como visiting lawyer em anticorrupção e FCPA no Covington, em Washington. E, ao meu lado, temos o Edmar Camata, que é secretário de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo e presidente do CONAS. Valeu, Rafa. O Camata também é mestre em Políticas Anticorrupção pela Universidade de Salamanca, tem MBA em Gestão Pública, especialista em Gestão de Segurança Pública, Ministério Público e Defesa da Ordem Jurídica. Eu sou a Giovana Porto, eu sou associada plena no Pinheiro Neto Advogados, nas áreas de compliance e concorrencial. Bom, onde o nosso painel se insere hoje? Se insere na discussão de quem tem a competência para aplicar a legislação anticorrupção brasileira. A gente sabe que a lei anticorrupção prevê que a autoridade máxima de órgãos e entidades da administração pública federal podem aplicar a LAC. O que significa, na prática? Que existe uma multiplicidade de autoridades aplicando a LAC no Brasil. Isso certamente traz desafios e oportunidades também nessa aplicação. Nesses desafios e oportunidades, a gente tem visto a atuação nas secretarias estaduais e controladorias estaduais e municipais, que tem ganhado cada vez mais prestígio, estrutura e atuação em paz, aplicando a lei anticorrupção. E esse é o objetivo do painel e das nossas discussões hoje, que é discutir a interlocução institucional sobre esse tema, a experiência dos municípios e estados e os desafios institucionais. Então, nesse contexto, eu vou pedir para o Daniel e para o Camata falarem um pouco sobre a experiência e o status da atuação da CGM de São Paulo e no Estado do Espírito Santo em relação à aplicação da lei anticorrupção. Fiquem à vontade para contar experiências, desafios, oportunidades que vocês têm visto. Acho que a gente pode começar com o Daniel. Uhum. Boa tarde a todas e a todos. Um prazer estar aqui no IBRAC, nesse seminário, né? A CGM São Paulo ter feito o trabalho e isso tem sido reconhecido na forma de convites para esse tipo de apresentação. Queria agradecer ao Rafael pelo convite, né, também ao Alberto. O Alberto é um dos que conheceu o nosso trabalho lá, ele como advogado e eu como controlador e a equipe da controladoria. Queria agradecer também aqui a Maria Paula, foi minha colega na faculdade, fui colega dela lá em Ribeirão Preto e vai palestrar no próximo painel. E você vê como as coisas são, né? Eu não o vi aqui, mas eu vi que ele está patrocinando o seminário, que é o Zé Carlos Berardo, e a gente se formou juntos em 2004 na São Francisco. Acho que ele não lembrava o que eu aprontava na faculdade, senão ele não deixava eu vir aqui palestrar e ele ainda patrocinar. Mas muito bacana estar aqui contando um pouco da experiência. Obrigado, Lívia, obrigado, Giovana. A Giovana só esqueceu uma coisa no meu currículo, que eu sou também advogado, né? Então, final de mandato, não sei se eu fico ano que vem. Qualquer coisa, se vocês precisarem de advogado em janeiro, pode ser que eu esteja à disposição. Então, já saibam também. O Edmar, presidente do CONAS, secretário lá no Espírito Santo, já dividimos mesa juntos. E a Lívia conheci segunda-feira aqui na pré-mesa. Vai ser um prazer muito bacana discutir com vocês. São Paulo
a CGM foi criada em maio de 13, na gestão Haddad, na esteira da máfia dos fiscais, e já tem, quantos? 11 anos. E a CGM tem crescido muito, né? Ela começou com uma coisa pequenininha, inclusive usando auditores da Secretaria da Fazenda. Primeiro concurso foi em 2016, de Auditor Municipal de Controle Interno, e o segundo concurso vai começar exatamente hoje, saiu o edital hoje, na hora oficial. Como vocês já ganham muito bem, tenho certeza que nenhum de vocês vai prestar o concurso para Auditor Municipal de Controle Interno, mas ele está aberto, de repente algum colega de vocês se interesse. E já passamos por 4 prefeitos, a CGM continua firme e forte lá fazendo o trabalho dela. Logo em seguida da lei de corrupção, a Prefeitura de São Paulo regulamentou a lei de corrupção e ano passado, quando a lei fez 10 anos, o jornal Valor Econômico fez um levantamento que eu fiquei muito surpreso. Se eu não me engano, 40% dos estados e dos municípios com uma certa população e acima disso não tinham nem regulamentado a lei, mesmo 10 anos depois. São Paulo fez isso rapidamente e o CONASSE, inclusive, já deu uma premiação para São Paulo por a gente lidar bem com os processos administrativos de responsabilidade de pessoa jurídica. Nós somos, isso não é um orgulho, é só uma constatação, nós somos o segundo ente federativo com mais processos par, só perdendo da União. E é engraçado que São Paulo tem de tudo que vocês possam imaginar, desde processos par de contratos minúsculos de valores ínfimos até processos gigantescos de empresas enormes. E nós temos que conviver com isso, né, de alguma forma, com esses dois tipos de processo. Eu tive no AB segunda agora e falei na OAB dizendo que a gente precisa melhor preparar os advogados, não no sentido das empresas grandes, porque eles contratam os senhores normalmente para esses processos e os senhores são preparados. Mas nas empresas que têm contratos pequenos com a prefeitura, chega advogados lá que não têm a menor ideia do que estão fazendo. E isso prejudica a defesa dessas empresas. E ao mesmo tempo, quando eu cheguei lá, né, eu gosto de contar isso, nós não tínhamos feito ainda nenhum tipo de acordo consensual. Não tínhamos feito leniência, o julgamento antecipado ainda não existia, e uma das minhas preocupações foi começar a tentar fazer isso. Né, não sei se nessa primeira parte já se falaria disso, de repente falo para uma segunda parte, e isso começou a dar certo, né, nós já fizemos 2 acordos de leniência, nós copiamos a CGU e aderimos à possibilidade de fazer julgamentos antecipados, nós já fizemos diversos julgamentos antecipados e, se Deus quiser, até o final do ano sai mais uma leniência e sai mais alguns julgamentos antecipados. Ou seja, até agora a Prefeitura de São Paulo conseguiu reaver por volta de 44 milhões de reais nesses acordos. Né? O que eu mostro para as empresas quando elas me procuram é: vocês têm todo o direito de recorrer até o final e depois de ir ao judiciário. Mas a Controladoria Geral do Município, isso é orgulho, nunca teve uma decisão derrubada pelo Judiciário em processo par. Então é importante que vocês saibam disso e que vocês tentem fazer o acordo. Algumas delas fizeram, outras não, e isso faz parte. Acho que isso vai dar um bom panorama inicial da nossa aplicação da lei de corrupção, tanto no repressivo quanto na possibilidade de consensualidade. Eu sei que depois vai explorar outros órgãos, né, a relação com os outros órgãos, vai ficar para depois a nossa experiência também. Vamos lá, boa tarde, pessoal. Queria aqui agradecer a todo mundo que o Daniel Falcão agradeceu, por objetividade, mas especialmente, né, Rafael e Alberto. Né? Rafael, que tivemos a oportunidade de, em um almoço, ele me passar um monte de demanda que a classe dos advogados tem, né, e que o CONASSE, na visão dele, pode ajudar, né, a facilitar, inclusive, especialmente sobre o acesso às decisões administrativas da lei anticorrupção. Né? Só explicar rapidamente para vocês, o Conselho Nacional de Controle Interno, que eu presido, ele é a entidade que coletivamente representa o controle interno dos estados, das capitais. Temos lá a CGU também, e agradeço aí a Cristine por ter ficado. Agradeço a vocês por terem me trazido aqui, porque eu já resolvi um problema com o Daniel que a gente nunca se encontra, e eu tenho 2 para resolver com a Cristine, e vocês estão patrocinando esse encontro. Fim de ano é assim, né? A gente tem que encontrar por acaso para resolver. E é uma satisfação enorme estar, né, primeiro por estar em São Paulo,
O público, eu estava falando para o Rafael, o público em São Paulo é sempre um público que interessa para o poder público, é um público que tem conhecimento, que tem prática, que dissemina, né, conteúdo, que produz, né, conhecimento, e a gente não pode esquecer que o poder público, muitas vezes, ele é uma bolha, né? A gente tem as nossas discussões, né, Daniel? Daniel é diferente, que ele é advogado, mas, na essência, na grande maioria, a gente tem pessoas que já fazem parte do poder público, como eu, que já sou servidor público federal há 20 anos, então, a gente... eu comecei com 15 anos, né, Daniel? A gente tem um diálogo que, por vezes, ele precisa ser oxigenado a partir dessas oportunidades, né? Então, acho que é por aí. Eu gosto sempre de lembrar que a lei anticorrupção, com 11 anos, né, ela trouxe para o cenário brasileiro um conjunto de situações que a gente não vê em nenhuma outra legislação. Eu acho que é importante relembrar isso, porque, ao mesmo tempo em que ela é muito elogiada e é alvo de algumas críticas construtivas, outras destrutivas, a vida é assim, mas a gente também vê ela inaugurando um cenário de unificação das discussões. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pegasse os maiores eventos de compliance e integridade, eu não sei se vocês já repararam isso, em São Paulo, especialmente, que a gente tem eventos nacionais grandes, né? Eu conheço pelo menos 2 grandes. Esses eventos, uma década atrás, antes do advento da lei anticorrupção, eram eventos que tinham uma característica privada muito forte e o poder público ele não participava ou participava residualmente. Os produtos que tinham ali e as discussões que estavam naqueles eventos, o poder público ele não participava tanto. Eu tenho uma palestra que eu faço comparando o que era o controle interno há 15 anos e hoje. Então, é uma nuvem de palavras, 15 anos atrás, que a gente tinha o controle interno, ele reduzido ali a funções de auditoria, um pouquinho de integridade, né? Inspeções, algo muito dentro de auditoria, e a gente pega uma nuvem de palavras do que são as macrofunções do controle interno hoje. E aí a gente tem fortemente a questão da integridade, tem fortemente a questão da tecnologia, o ESG cai de cabeça dentro do controle interno, a questão da sustentabilidade muito presente, transparência, ouvidoria, algumas coisas que marcam mais. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai a esses grandes eventos hoje, os produtos são os mesmos, na sua essência, as discussões são as mesmas, e a gente tem a lei anticorrupção, na minha visão, como algo que inaugurou essa junção de duas faces que nunca deveriam, né, estar separadas. E eu estou falando isso porque, para muito além de falar de punições, e o CONASSE entregou o primeiro diagnóstico de aplicação da lei anticorrupção, né, Daniel Falcão, revelando aqui, a segunda colocação, né, da Controladoria Municipal de São Paulo, Mato Grosso em terceiro, né, o Espírito Santo é o estado que mais aplica punições da lei anticorrupção, e esses 3 acabam sendo responsáveis, eu acho, que por mais de 40% das decisões de aplicação da lei anticorrupção no país hoje. Eu não lembro o número exato. É uma vitória saber que ela está sendo aplicada, mas é um desafio que o Conselho Nacional de Controle Interno, por meio de um diagnóstico, procura equacionar. Nós estávamos fazendo aquela fofoca de painelistas ali fora, né, e eu falei, né, estávamos falando do desafio da uniformidade, né, que todo mundo sabe que existe, né? E eu falo que antes da uniformidade a gente tem que ter a universalização. A gente tem que ter todo mundo, todos os entes públicos aptos a aplicar a lei anticorrupção, né? E o primeiro passo que a gente sabe é a regulamentação da lei, já que não é uma legislação autoaplicável, né? Então, todo mundo podendo abrir os processos de apuração de responsabilidade, sabendo o que é fazer, o que tem que ser feito, tendo áreas específicas para fazer, e depois todo mundo entendendo que é importantíssimo investir não só na punição, mas na prevenção. E aí a lei anticorrupção traz o viés da prevenção dos programas de integridade, primeiro inaugurando a redução da pena para as empresas que tiverem programas de integridade efetivos, e depois agora com a 14133 trazendo o quê? O cenário da exigência nas contratações de grande vulto dos programas de integridade. Então acho que são 2 cenários muito interessantes, favoráveis, né, positivos, mas o poder público tem que saber o que é um programa de integridade para poder avaliar.
Então, tem uma ótima notícia que a Cristine vai trazer, e eu vou falar, porque eu sou fofoqueiro, que a gente vai lançar junto com a CGU um passo importante, que é uniformizar a avaliação dos programas de integridade, né, Cristine? Se, por acaso, o Marcelo esqueceu de falar, eu estou falando, e a gente vai dar esse passo em dezembro aí, com uma discussão inaugural sobre isso. E a iniciativa privada é sempre muito bem-vinda, porque a gente não tem o monopólio do entendimento do que é um programa de integridade efetivo. O que eu posso falar é da prática. A prática do Estado que mais aplica a lei anticorrupção desde que ela foi regulamentada é de que nenhuma empresa teve redução de pena por conta de ter um programa de integridade efetivamente existente, né? Simplesmente por isso. Então, acho que é uma prática que merece ser avaliada. E, a partir daí, a gente tem que trabalhar realmente a prevenção, finalizando a minha fala. Temos que fazer com que o poder público também entenda o que é gerenciar riscos e o que é efetivamente gerenciar um problema que já está acontecendo, né? Eu gosto de falar que, para a gente que tem relacionamento, que é casado ou que namora, se você está vendo que existe o risco de ter alguém dentro da sua casa com a pessoa que é a sua cônjuge, por exemplo, você tem realmente um risco que você tem que administrar. Agora, se você olha a câmera e vê uma pessoa lá dentro, que não é a sua cônjuge e que não deveria estar lá, você tem um problema sério a ser resolvido. E no Brasil a gente tem um problema, que tem muito poder público ainda resolvendo questões achando que é risco. E já virou problema há muito tempo. A questão climática mesmo, né? Eu gosto de citar isso porque quando a gente fala de mitigação e adaptação climática, que é o tema que está na pauta de todo mundo, ainda temos muitas vezes problemas sendo administrados como se ainda fossem riscos, né? Os 2 graus a mais que o mundo foi transformado aí recentemente é um risco que já virou um problema há muito tempo. Então, a lei anticorrupção, junto com a 14133, ela traz muitas possibilidades para o poder público, muito aprendizado para esse nosso conjunto de profissionais que atuam junto, e é importante essa interação aqui para que a gente possa dar passos além. E adianto, então, para finalizar minha fala, que a sugestão do Rafael já foi atendida e a gente vai lançar, né, um painel para os municípios e para os estados colocarem todas as suas decisões da lei anticorrupção em um formato amigável e com maturidade de dados abertos. E a sugestão que eu ouvi ali fora também para que a gente possa, eventualmente, colocar uma comunidade de boas práticas ou de decisões em que qualquer um possa inserir lá decisões que ele tenha encontrado, uma liminar que seja, né, a Lívia estava comentando isso, a Giovana também, um achado ou um artigo jurisprudencial sobre o tema, para que a gente possa ter uma comunidade também de boas práticas que seja pública e privada. Muito obrigada pelas contribuições sobre status e experiências que vocês têm tido na atuação em relação à lei anticorrupção. E agora para a Lívia, que é a nossa representante do setor privado aqui, com vasta experiência no tema, se a multiplicidade de autoridades que podem aplicar a legislação, muitas vezes essa existência dessa multiplicidade é vista como algo positivo, também pode trazer desafios, né? E na atuação privada, o que você tem visto de desafios em relação a esse tema? Bom, obrigada, Giovana. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer, vai ser breve, eu prometo, ao IBRAC, pela confiança, porque a gente participou de uma seleção de painéis, o nosso painel foi selecionado, estava em linha com o que o Rafael falou hoje de manhã, a ponte entre o público, né, e o setor privado. Eu acho que os representantes aqui abrilhantam justamente essa discussão, né, e esse debate, e fomentam esse elo que é tão relevante para a gente conseguir avançar no debate sobre as temáticas da lei anticorrupção. O painel foi proposto pelo Alberto e pela Isabela, que estão ali atrás, e eu queria agradecer também ao Daniel e ao Edmar por terem aceitado o convite de participar. Já adentrando aqui a pergunta, né, eu acho que, pegando um pouco o gancho do que o Edmar falou, claro que a gente entende que o legislador, né, quando deu competência para todos os entes,
não só da federação, né, executivo, legislativo, judiciário, mas também da administração pública direta e indireta, né, a gente pensa, sim, numa ideia de universalização, de pulverização, de ampliação da aplicação da legislação, e ela é extremamente necessária, mas eu fui pesquisar, né, eu falei, o que estava na cabeça do legislador. Eu sou um pouco nerd, então eu fui ler a exposição de motivos da lei anticorrupção, e quando fala-se, né, sobre essa competência e a justificativa para que tenha sido dado essa competência a todos os entes, vou ler aqui, vou tomar a liberdade de ler um pouquinho o trecho em que fala sobre isso. O legislador pensou em criar um sistema uniforme em todo o território, fortalecendo a luta contra a corrupção de acordo com a especificidade do federalismo brasileiro. Então, a ideia de, primeiro, uniformização, talvez essa a gente ainda esteja um pouco no caminho, né? Estamos caminhando, e aqui a gente vai falar sobre algumas iniciativas, né, que a gente está produzindo para que se tenha uma maior segurança jurídica. E a segunda coisa que me chama a atenção nessa exposição de motivos é que o legislador também já reconhecia que existe uma especificidade, né, de cada ente da federação. Então, uniformização, mas reconhecendo que cada ente tem a sua especificidade, que é um pouco do desafio que a gente enfrenta, né, quando a gente vai representar os nossos clientes, né? Eu estou aqui pelo lado da experiência do usuário, talvez, da legislação anticorrupção, mas a gente enfrenta diversos desafios, né, relacionados a essa universalização. Citar aqui alguns deles, né, talvez a não uniformidade, já começando aqui, pegando o gancho do que estava na legislação, a gente vê que nem todas, e o Daniel falou um pouco isso ali no início, né, nem todos os entes regulamentaram, né? Então, assim, você tem municípios que não regulamentaram, você tem estados, às vezes, ainda que não regulamentaram a lei anticorrupção, que acaba sendo um certo desafio quando você tem que defender um cliente que teve um PAR instaurado sem que tenha qualquer mecanismo ali de você conseguir navegar processualmente para conseguir fazer uma defesa e fazer também cumprir com os princípios basilares do direito, né, da ampla defesa, contraditório. Não raro a gente se depara com casos, né, PRs instaurados por entidades que não ainda estão maduras, né, talvez suficientes ou capacitadas ali para cumprir o que seria o mínimo existencial de um processo administrativo, né? Então, a regulamentação é um desses desafios relacionados à uniformidade. As soluções negociais, né? A gente, como advogados e representando os nossos clientes, muitas vezes quando os casos são federais, isso é mais fácil, né? A gente já tem ali, enfim, tínhamos o julgamento antecipado, que agora se tornou termo de compromisso, então a gente tem essa opção, mas em diversos estados e diversos municípios a gente só tem a opção da leniência, porque justamente não foi regulamentado uma solução negocial diferente, né? Então, muitas vezes o cliente não está ali, não atende os requisitos de uma leniência e a gente fica um pouco tendo que passar pelo processo administrativo sem ter uma solução que poderia acabar, né, com o processo administrativo ali um pouco mais preliminarmente, né? Isso é ruim, claro, para o setor privado, para o cliente, que vai ter que passar por esse processo. Isso é ruim também para a administração pública, que vai ter que gastar recursos, né, para chegar até o final desse processo. Eu li em algum lugar, não sei se esse é um número mágico e de onde veio essa informação, não sei se ela é muito fidedigna, mas que cada processo administrativo custa em torno de R$100 mil para os cofres públicos, né? Então, assim,
claro, não estamos aqui medindo, né? Claro, a gente está falando do enforcement de uma legislação, isso não se pode medir em quantificar ali, né, o resultado final. Às vezes, né, numa condenação, você consegue recuperar para os cofres públicos, obviamente, um valor muito superior a isso, mas o que a gente tem visto nesses casos, talvez até menores, e até nos casos mais de julgamento antecipado, a gente ainda não tem, acho que ainda deve estar para sair o primeiro termo de compromisso, então a gente não tem como balizar, mas eu li num artigo que os julgamentos antecipados, a média ali de valor não é superior a 2 milhões. Né? Então, são casos que, numa solução negocial, você conseguiria, de forma rápida e célere, resolver o caso e talvez economizar aqueles 100 mil reais, né, do final da vida do processo administrativo. E, por fim, né, falando ainda sobre o tema da não uniformidade, né, eu acho que um outro ponto importante aqui é das decisões, né, e acho que o Edmar está trazendo ótimas notícias aqui para a gente em relação ao que vem por aí, né, da gente ter acesso às decisões, não só a gente, advogados, né, mas também as outras entidades que estão aplicando a legislação. Né, isso é muito importante porque a gente vê na prática aqui, né, alguns temas que são temas que às vezes já tem ali uma orientação pacificada, como prescrição, dosimetria, né, e isso acaba tendo um gap muito grande quando a gente sai ali de controladorias mais especializadas, quando você vai para um ente ali menor, né, que está aplicando a legislação, acaba que essa orientação não está disponível, talvez, né, para aquele aplicador da legislação, e isso prejudica um pouco a gente até prever o quanto vai ser de multa, né, o quanto o seu programa de integridade vai influenciar na dosimetria da sua multa. Né. E aí, um último ponto aqui, né, falando sobre a parte positiva, acho que é justamente isso que a gente está vivenciando agora, né, acho que a CGU e as controladorias, a gente sempre, todas as vezes que a gente bateu a porta das controladorias, a gente teve uma resposta positiva, a gente vê esses órgãos muito abertos às sugestões, né, e querendo sempre aprimorar. Né. Obrigada, Lívia. É bem interessante que, ouvindo todas as experiências e comentários de vocês, parece que a discussão de fundo em relação à multiplicidade de agentes existe diálogo institucional? Qual a importância desse diálogo? Quão abertas as instituições estão em relação a isso? E como promover ou se inspirar na atuação, por exemplo, da CGU, nos guias da CGU, na atuação estadual e municipal? E aí, para falar sobre isso, eu vou pedir para o Daniel começar, e aí depois que a Mata fique à vontade. Então, como eu tinha falado, quando eu cheguei lá, nós não tínhamos feito ainda nenhum acordo. E já existia um núcleo para isso, né, já existia uma empresa interessada, mas, no fundo, a gente não sabia fazer. Então, nós fomos atrás. Então, conversamos com o CAD, com a CGU, né, agradeço aqui quem for da CGU, o Marcelo nos ajudou, o Gilberto, que é da CGU aqui em São Paulo, nos ajudou, conversamos com o CAD, conversamos com a AGU e com a CGE São Paulo, o pessoal do CONASSE. A gente teve que conversar com muita gente para começar a entender como aquilo funcionava. E com o Ministério Público, nós tivemos mais dificuldade. Algumas vezes a conversa era mais difícil, outras vezes o membro do Ministério Público não se interessava, então nós também tivemos nossas dificuldades. Nesse primeiro acordo de leniência que a gente fez, eu destaquei isso também na segunda-feira e destaco hoje, eu notei uma coisa interessante. A empresa queria fazer a leniência, né, e ela encontrou uma certa dificuldade, porque nós encontramos uma dificuldade num aspecto específico, burocrático em relação a juros, de como seriam contabilizados os juros na questão do valor. E isso ficou parado um ano, lá na Procuradoria-Geral do município. Depois foi a própria Procuradoria que resolveu e o acordo saiu. Mas o que me chamou a atenção foi que a empresa continuou querendo fazer o acordo. Eu acho que teve dois motivos. Primeiro, porque o advogado, nós também estudamos juntos, nos formamos juntos. Acho que isso facilitava a conversa, mas principalmente
porque era uma empresa brasileira que tinha sido comprada por uma empresa suíça. E era claramente uma demanda lá na Suíça de que temos que fazer o acordo, nós queremos sair com o acordo feito. Então eu fiquei com a sensação de que, se fosse uma empresa brasileira comum, ela teria desistido no meio do caminho. Como era uma empresa suíça, a cultura lá é muito mais forte desse tipo de coisa acontecer, o acordo aconteceu. E aí, quando o acordo aconteceu, eu faço a brincadeira, mas é verdade, a gente enfrentou dificuldades de conversar, das pessoas entenderem do que se tratava. Mas vão delatar alguém, isso não é legal, né? O político não gosta de ouvir esse tipo de coisa. Quando viram que era bacana, que podia ser vendido de uma forma bacana na imprensa, aí quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai. E aí a Prefeitura de São Paulo fez a notícia, ficou toda orgulhosa, e nós ficamos orgulhosos também. Mas nós enfrentamos uma série de dificuldades internas e externas para adquirir uma expertise para fazer o nosso primeiro acordo. Isso foi tão bem feito, modéstia à parte, que a gente já está fazendo outros acordos. No meio do caminho eu lembrei, eu vou voltar para a controladoria e assinar hoje um julgamento antecipado que está concluído, vai ser assinado hoje e provavelmente sai amanhã no Diário Oficial. Então, a gente adquiriu expertise e agora a gente está demonstrando credibilidade para as empresas e para os advogados que a gente sabe fazer. E por que isso também? O MP nunca levantou um A respeito dos nossos acordos. A mesma coisa o Tribunal de Contas do município. Não foi levantado um A até agora a respeito disso. A única coisa que aconteceu que não foi um A foi que nós fizemos julgamento antecipado. E aí, um promotor está utilizando o julgamento antecipado para falar que a empresa tem um outro problema. Então, ela não está falando mal do julgamento antecipado, mas está dizendo, olha, se fizeram julgamento antecipado e eles não deveriam estar fazendo uma outra questão. Então, por enquanto, nós somos invictos no sentido de que tanto o MP estadual quanto o Tribunal de Contas do município de São Paulo acharam tudo ok dos nossos acordos. Então vamos lá. Eu me senti na obrigação de trazer alguns números para ilustrar um pouquinho esse conjunto de situações que a gente trouxe. Primeiro, assim, avaliar que o poder público tem que aplicar a lei de corrupção é entender, primeiramente, que nós temos, para muito além de estados e do próprio governo federal, municípios que vão de poucos mil habitantes até municípios muito grandes, né? Então, existem níveis de estruturação do poder público que são bastante diferenciados. Quando o Conselho Nacional de Controle Interno entendeu que era importante fazer um diagnóstico, a gente chamou um parceiro que nos é muito importante, que é o Banco Mundial, e fizemos um diagnóstico muito amplo, que foram entrevistados aí 2.700 municípios, dos 5.570, né? E alguns dados chamam muito atenção. Eu pensei só os que têm relação direta, tá, com a nossa conversa aqui. O primeiro é que 83% dos municípios brasileiros eles têm menos de 5 pessoas na área de controle interno. Esse dado é assustador, por quê? Porque ainda que a gente não tivesse a lei anticorrupção, que a tarefa fosse só de controladoria, eles não têm gente para fazer esse trabalho. Só o trabalho de controle interno, obviamente não tem, porque 5 pessoas para tomar conta de orçamentos, que ainda que o município seja pequeno, são orçamentos de muitos milhões de reais. Então, assim, a falta de estruturação é óbvia, né? A gente não tem nada a tecer de comentários mais sobre isso, a não ser buscar formas de que os municípios estejam mais estruturados. Quando a gente fala especificamente da área de controle interno, só 3% dos municípios tem um nível de estruturação que pode ser considerado alto, com base nos frameworks e metodologias internacionais, como o COSO, por exemplo. Então, assim, esse nível de estruturação, só 3% no alto, já nos coloca um desafio imenso dos outros 97%, de como que eles vão regulamentar a lei de corrupção, criar estrutura própria, né? E eu falo como exemplo de Estado. O Espírito Santo, quando regulamentou lá atrás a lei anticorrupção, ele abriu mão de uma outra área que tinha autonomia e independência própria ali, que tinha gente suficiente, porque naquele momento, 11 anos atrás, a prioridade era estruturar a aplicação da lei anticorrupção. Isso um Estado, né? Imagina um município pequeno. E acho muito interessante, Lívia, a sua visita lá a Mens Legis, né, para que a gente pudesse entender, né, como é a cabeça do legislador naquele momento ali, que era um momento do Brasil muito relevante, né, e a pressão social
E eu acho que perto da pressão que estava acontecendo ali, a lei anticorrupção ela saiu muito rica, né? Porque quando eu falo que a lei anticorrupção é um combo muito interessante para o país, é porque ela juntou 3 coisas ali. A primeira é ser autoexecutável pelo Poder Executivo, que não precisa pedir para o Judiciário, que não precisa peticionar, né? Essa autoaplicabilidade, junto com a responsabilidade objetiva, que é um fator relevante, né? Embora às vezes criticado, mas juntando esses 2 pontos, né? E também a questão da multa sobre faturamento bruto anual, então a gente tem 3 fatos aí que trazem uma legislação que não tem igual, não tem outra no país que traga esse conjunto de coisas juntos. E eu acho importante dizer que a responsabilidade objetiva ela faz com que esses instrumentos, tocando no assunto da consensualidade, né, que estão tão atuais, e que, por vezes, o próprio controle interno, numa visão mais tradicional, teria dificuldade em aceitar, né, passar por cima de algumas visões que são muito próprias e que já foram avaliadas, né, pela área de controle, e buscar um acordo, né, isso é bem visto hoje, como uma forma de ficar um ambiente melhor para todos, inclusive para a sociedade que espera resultados, né, práticos, né. O Espírito Santo teve 2 casos muito relevantes agora de consensualidade. O primeiro foi uma obra que estava parada há cerca de mais de 10 anos, uma obra milionária, que é um centro de artes lá, chamado Cais das Artes, em que o controle interno participou efetivamente da solução. E o segundo é o primeiro caso de concessão rodoviária avaliado pelo TCU agora na Câmara, na SESEX Consenso, né? Que é a concessão do grupo Ecovias. E as condicionantes colocadas para essa consensualidade me parecem bem interessantes, né? O primeiro é que seja colocado ao mercado se alguma outra empresa aceita aquela condição, né? Que não aquela que está ali negociando e que está no meio do problema. E o segundo é que seja analisada a viabilidade econômico-financeira do grupo econômico para realmente assumir aquela nova pactuação. Isso é imprescindível, né? Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho aí isso quando se trata de consensualidade, porque são questões novas que se colocam. E aí, voltando para os números, apenas 30,8% dos municípios que possuem estrutura de controle interno possuem mecanismos consensuais de resolução de conflito. Então, na prática, em uma ampla maioria, né, desses municípios, o processo vai até o fim, levando anos, e envolvendo todas aquelas questões, envolvendo inclusive prescrição, né, e tudo mais. Então, é necessário a gente avançar um pouquinho nessa universalização da aplicação desses meios consensuais. E para não dizer que não falamos dos programas de integridade, só 8,8% das unidades de controle dos municípios têm programas de integridade. Então, é um nível muito baixo e a gente tem que trabalhar também nessa universalização. Lembrando que a lei anticorrupção ela não é regulamentada em 60% dos municípios, então, qualquer fato em que ela fosse aplicável, como ela não é autoaplicável, a gente não teria qualquer escândalo, qualquer coisa que aconteça, em 60% dos municípios, simplesmente a gente não vai ter aplicação da lei anticorrupção. Essa preocupação ela já está presente em todas as discussões do CONASSE, e um dos produtos da Câmara Técnica da lei anticorrupção que nós temos é justamente um modelo de regulamentação para que os municípios possam fazer isso. E uma tarefa política também que eu faço pessoalmente com os prefeitos, sempre que eu tenho contato, quer dizer para ele que é uma mídia positiva para ele também lá, ele poder dizer que está enviando para a Câmara Municipal, que está regulamentando a lei anticorrupção, está fazendo algo que para esse ambiente de integridade é extremamente importante. Então eu falo isso com a certeza de que esse é um ambiente em que a gente tem que fomentar. É um ambiente que iniciativa pública e privada e os advogados também, no fundo, nós temos o mesmo interesse, é que os processos sejam finalizados, que sejam ágeis, né? Que haja justiça e que a gente não tenha intercorrências derivadas de uma omissão pública. Então, acho que o caminho que nós temos em todo esse cenário é o caminho mesmo de que, seja pelo consensualismo ou seja pela aplicação dos processos, e vocês chamam de PAR, a gente chama de PAR, eu acho engraçado isso, né? A gente vai ter que uniformizar isso também. Obrigado. Camata, eu vou pedir, antes de passar para a Lívia,
Só aproveitando que o Daniel comentou sobre leniência, julgamento antecipado aqui na CGM, se eu puder comentar um pouco sobre as soluções de acordo no Espírito Santo também, só para... Lá tem leniência, não tem? Como tem sido? Eu comentei mais cedo que de todos os processos de apuração de responsabilidade lá que a gente teve até hoje, e é o estado que mais tem casos práticos, não só de abertura de processo, mas de finalização também, né? O que é importante, né? Porque abrir muito processo, além de temerário, mostra que você tem que mostrar que finaliza eles, né? E quando eu falo finalizar, a gente tem muitos e muitos casos de absolvição. Não, né, assim, não tem nenhuma ânsia de punir. Nós contamos com um fundo anticorrupção, tá? O mercado privado, às vezes, vê o fundo de corrupção como um incentivo a punir. Eu digo para vocês ficarem bastante tranquilos, porque nós também temos níveis administrativos de revisão das decisões. O nosso modelo lá no Espírito Santo, eu acho um modelo bem interessante. A primeira decisão ela é do Controlador-Geral do Estado, mas, como Controlador-Geral do Estado, no caso eu, é uma figura que está no primeiro escalão, então assim, ela tem é uma figura que também é política. A gente tem um segundo nível decisório, que é o recurso justamente previsto na 12846, que ele é julgado exclusivamente por auditores, né, escolhidos dentro da carreira, por meio de voto, e um colegiado. Então, existe um relator e existe a decisão colegiada. Então, assim, eu acho que é um sistema de freios e contrapesos bastante interessante para evitar qualquer tipo de aberração aí nesse processo. E aí, respondendo, né, Giovana, para não tirar zero por fuga ao tema na redação, a sua questão sobre, primeiro, leniência. Vários estados receberam processos da Lava Jato, por exemplo, né, e tiveram acordos de leniência firmados. O nosso estado lá não recebeu nenhum. Então, assim, qualquer leniência que fosse derivada de lá seria de casos apurados ali mesmo. E eu falo que não existe uma cultura, né, da empresa em buscar a leniência. Daniel Falcão foi muito claro ao dizer que ele conseguiu entender, naquele caso concreto, que havia um motivo, né? Isso é muito comum, né? É uma motivação, e eu digo que para quem está no poder público, saber que a motivação e a tendência à leniência existe é muito importante dentro da negociação, né? Se eu sei que o acordo vai sair, essa informação é muito importante para mim, né? Mas assim, a gente teve várias bolas na trave, e eu digo que por causa de uma cultura, primeiro, de confiança de ambas as partes, eu acho que esses acordos não saíram, porque ele precisa do mínimo de confiança. Talvez pela multiplicidade de atores haja uma preocupação ainda das empresas, agora o julgamento antecipado e agora o termo de compromisso, que nós já regulamentamos também à luz da CGU, eles trazem uma novidade muito importante, que é, primeiro, a mudança da imagem como a empresa é vista, né? Então, acho que isso aí é bom para todo mundo. O segundo é deixar marcos muito claros do que se pode e do que não pode naquele processo, né? E talvez fugir um pouco da leniência, que era uma imagem que estava um pouco cansada no mundo institucional, né? Porque trazia, né, uma outra imagem, talvez, que não se quer. Então, assim, esse conjunto de coisas, e a gente também não tem julgamento antecipado, é tudo muito novo, lá foi regulamentado há pouco tempo, mas a gente vê que é uma tendência muito grande a fazer os acordos. O que talvez impeça um pouquinho, e realmente finalizando agora. Eu tenho o costume de atender as empresas que querem falar sobre o seu caso, né? A gente sabe que é muito comum o cliente de vocês não se sentir representado nem pela defesa que está escrita e nem pela fala de vocês ao cliente. Eu exijo só uma coisa para o dono da empresa, fala assim, venha com o seu advogado. E desde o início do processo até o final do processo, é muito comum o cliente sentar na frente, ele já tem um par instaurado e ele fala claramente em palavras que a gente entende que ele entende que aquilo ali não foi um erro da empresa, ele entende que aquilo ali não faz parte de uma possibilidade futura de ele estar ali sentado de novo, ele não reconhece o que aconteceu como algo que é infração da lei anticorrupção, o conceito de cultura dele não está internalizado na cabeça dele como algo que está tipificado, e ele vai continuar fazendo aquilo. Então, a falta de programas de integridade efetivos realmente faz uma falta imensa. E muitas vezes ele está representado ali no processo
por uma filha, por uma prima, por uma sobrinha, para o sobrinho que fez o curso de Direito e falou para ele que vai resolver, e que não tem prática nenhuma, como o Daniel Falcão falou, da lei anticorrupção. Mas lembrando, eu venho de um estado que, embora pequeno, é o estado que mais aplica a lei anticorrupção. A realidade institucional e organizacional de empresas maiores é outra. Mas, dentre as empresas que a gente já puniu, estão empresas que fornecem para todos os municípios do estado. Então, assim, não são empresas pequenas, mas são empresas que deram todas as informações de que elas serão clientes no futuro de novo, e que elas vão precisar de outros momentos e outras punições, às vezes, para entender a cultura da integridade. É muito difícil, né? Quando a gente se depara com situações dessa forma. E empresas, muitas vezes, que são grupos familiares, e eu vejo que o desafio é maior ainda no grupo familiar. Tá? Já punimos empresas que provocaram a separação de marido e esposa, porque cada um tinha uma opinião sobre o que foi feito. Já punimos empresas em que filho deixou de falar com o pai, porque a ideia tinha sido do filho de fazer. E assim, um caso clássico lá no Espírito Santo. Empresas que simulam disputas estando na mesma rede, né? Mesmo IP, né? É claro que isso não é uma infração por conta própria, mas quando você começa a juntar todas as... A gente fez uma das trilhas lá, tinha mais de 80 empresas que tinham feito isso, e quando você começa a juntar todas as informações, as empresas tinham sócios em comum, clientes em comum, localização em comum, o mesmo contador, e elas realmente simulavam ali, né, aquelas várias formas de atuar no pregão eletrônico, né, a disputa, de forma que isso favorecia elas. E, assim, às vezes era a ideia do filho, às vezes era a ideia da esposa, e, no final das contas, além da punição, o grupo se separava. Olha só a importância do compliance, gente. A gente evitaria separação, evitaria pai que não fala mais com o filho. Então, assim, tem tantas consequências dentro desse conceito no nível organizacional que daria horas e horas de conversa aqui. Sei que o Daniel tem um comentário. Lívia, bem rápido. Tá. Obrigado, Giovana. Dois comentários bem rápidos. A semana passada, né, a sindicância foi encerrada em um determinado processo, e em vez de a gente abrir o processo par, a gente chama de par também, a gente aplicou o princípio da insignificância. Era tão ínfimo o valor que já aplicou. Ia ser muito mais caro fazer o par do que simplesmente terminar aquele assunto. Mas aí que você lembrou desses casos de família e tal, esse caso de IP comum já aconteceu também na CGM São Paulo, mas o caso mais interessante foi uma federação, como é público eu posso falar, a Federação Paulista de Karatê foi condenada por nós, e aí no recurso foi conversar comigo o presidente da federação e o advogado. O presidente da federação era um cara de 2 metros por 2, e ele tinha falado que estava querendo dar porrada no procurador que tocou o processo. Aí eu expliquei o processo. Agora eu entendi, doutor, agora eu estou mais tranquilo. Eu vou ser condenado, mas eu estou mais tranquilo. Eu fiquei pensando, que bom, né? Senão agora que ia apanhar era eu. E o advogado deles era um karateca. Aí não, entendeu? Não rolou o processo. Ele não sabia o que ele está fazendo, dizendo bem direto. Obrigada pelos comentários. E, Lívia, para finalizar, antes que o Rafa venha aqui encerrar o painel, se você puder contar, então, na experiência privada, assim, os desafios, obstáculos, oportunidades diante dessa multiplicidade de agentes em relação às soluções consensuais de composição. Então, acordo de leniência, julgamento antecipado, termo de compromisso. E aí a gente encerra nosso painel, mas abre para uma pergunta. Tá, tá bom. Para 3 perguntas em considerações finais. Não, eu acho que as soluções negociais, né, a gente tem na lei a leniência, né, acho que alguns pontos que foram falados aqui, acho que até a fala do Edmar, né, a leniência, ela começou ali na lei antitrust, né, e ela foi um pouco copiada para a lei anticorrupção. No contexto da lei anticorrupção, a leniência ficou um pouco, talvez, estigmatizada, né, mas talvez pela insegurança jurídica, né, decisões judiciais que
ora favorecem a administração pública, ora favorecem o administrado, né? Isso acaba destruindo um pouco o que seria a estrutura de incentivos para uma empresa, né? A fazer essa escolha, né? Eu acho que, para além disso, também a leniência ela tem requisitos muito específicos, né, que acabam abarcando casos que são maiores, que muitas vezes não, assim, é a realidade da CGU e de algumas controladorias maiores, mas não é a realidade de controladorias de estados e municípios menores, ou mesmo das entidades que, né, enfim, ministeriais, enfim, entidades menores, né, empresas públicas. Então, assim, a leniência ela requer não só da administração, do ente que está negociando o acordo, mas também do privado, né, um esforço que é muito grande, né, em termos de produção de prova, em termos de requisitos. A gente teve o caso da Dereste, por exemplo, que teve monitoria, enfim, são questões que acabam diminuindo um pouco esses incentivos para que as empresas busquem essa solução, né? Não por isso a CGU, obviamente, percebeu, né, e criou ali a figura do julgamento antecipado, que foi copiado, né, mas no bom sentido, foi utilizado como inspiração por outros entes da... Queria te falar uma coisa. Foi copiado. E quem copia por último, copia melhor. É verdade. E a gente tem queria só trazer um dado rápido aqui, né, para a gente ver, comparar em números, né. Eu acho que esse ano a gente teve 3 acordos de leniência firmados com a CGU. E ano passado foram 2 acordos de leniência, né? Então a gente vê, em 2022 foram 9 ou 8 acordos de leniência, né? Então a gente vê 2022 8, 9, 2023 2, 2024 3, né? A gente vê que realmente é um instituto que está sendo pouco procurado, né? Mas por outro lado, né? Por que tanta diminuição de 2022 para 2024, né? E 23? A figura do julgamento antecipado, né? Acho que tem um levantamento até da professora Amanda Taide, que fala que ela teve o trabalho hercúleo de contar no Diário Oficial quantos julgamentos antecipados foram, quantos pedidos de julgamento antecipado foram feitos, e esse número ele é 4 vezes maior do que o número de acordos de leniência, e esses dados são de 2022 e 2023, quando o número de acordos de leniência ainda estava assim, na casa do 8. Né? Então, hoje, provavelmente, esse multiplicador ainda tem um gap ainda maior, né? Deve ser mais do que 4 vezes. Então, isso prova o sucesso do julgamento antecipado, que virou agora o termo de compromisso. Estamos ansiosamente aguardando aí para que o primeiro saia, né, até para a gente ver, né, na prática o que mudou, né, mas em linhas textuais o que me parece que mudou foi justamente sair de uma figura que seria uma antecipação de um julgamento, né, o próprio nome diz, e passa a ser uma solução mais negocial, né. E além disso, né, o termo de compromisso, eu acho que ele traz um componente relevante, né, para a sociedade, que é o fomento da integridade empresarial, né? Então, o termo de compromisso ele é um plus ali, né? No julgamento antecipado, as empresas tinham a oportunidade de melhorar o seu programa para conseguir um desconto maior ali na hora da dosimetria da multa, né? E agora, no termo de compromisso, você vai provavelmente ter que se comprometer a fazer esse aprimoramento. Não é só uma questão de avaliação se compensa na sua dosimetria de multa, né? Então, acho que isso é bom para a empresa também. Às vezes é difícil a gente explicar para o cliente que fazer tudo isso e dar um super trabalho, você colocar um programa de integridade de pé, que aquilo é uma coisa positiva, né? Para a empresa, para a sociedade. E aí
uma coisa que eu vou deixar um pouco no ar aqui, né, é que a gente tem, enfim, a leniência, né, a gente tem o julgamento antecipado ainda em alguns estados e municípios, porque ainda não acompanharam, talvez seja um próximo movimento fazer também uma solução um pouco mais consensual, né, negocial, que é o termo de compromisso. Mas, por outro lado, a gente tem muitos, e qual que é o problema que a gente vê na prática do dia a dia, né? Se a gente bater na porta da CGU, a gente consegue um termo de compromisso. Se eu bater na porta do Daniel, eu vou conseguir um julgamento antecipado. Igualmente, na porta do Edmar, eu vou conseguir. Mas, às vezes, numa empresa pública, né, e a gente está com um cliente num par de uma empresa pública, o Estado não regulamentou. Está lá na lei que existe a figura do julgamento antecipado, que será regulamentada posteriormente, que não aconteceu, e possivelmente, quando isso acontecer, o nosso cliente já vai ter sido condenado, né? Então, um dos desafios que a gente tenta lidar um pouco hoje é com esse timing, né? As coisas estão acontecendo, a lei, a gente já tem alguma experiência, são 10, 11 anos aí, são 10 anos de aplicação da lei, mas a gente ainda tem esses gaps, né? E a gente, às vezes, fica um pouco sem ter como recorrer, né? Num caso desse em que tem a previsão no decreto estadual do julgamento antecipado, mas por conta, talvez, ali de um descompasso entre a publicação do decreto e a instauração do nosso par, a gente vai ficar sem a possibilidade de uma solução negocial, porque, no caso do cliente, a leniência não é uma opção, né? Então, isso acaba, esse descompasso, né, ele prejudica um pouco o administrado, no sentido de que ele fica sem essa solução negocial que poderia encerrar o processo, né, ali de imediato. O cliente está com a vontade de fazer o termo de compromisso ou o julgamento antecipado, mas ele não, legislativamente, ele não consegue, né. E aí, por último, eu queria só colocar aqui no ar porque, assim, a gente tem a leniência, o julgamento antecipado, o termo de compromisso, né, mas a gente não tem nada antes disso, né. Lá nos Estados Unidos, a gente tem eles têm o que chama de declination, né, que é basicamente você sequer chegar, né, a instaurar um processo, né. Claro, a leniência você pode firmar, chegar lá na porta e bater, como o Daniel falou, uma empresa suíça que iria lá e se antecipar, né, enfim, não esperar um processo ser instaurado para firmar uma leniência, mas a gente tem um gap ali legislativo que é esse, assim, a gente não tem uma estrutura de incentivos para que a empresa, sem que tenha sido instaurado um processo administrativo, ela vá lá e converse, né, com a administração pública, mostre, né, qual que é o problema, e a administração pública encerre ali sem precisar mover a máquina para investigar, né? As teorias criminalistas indicam que você só vai procurar uma solução quando você começa a ver que você está sendo investigado, né? Que você foi pego. Então, eu acho que, se a gente olhar para as leniências, né, são raros os casos em que as empresas, e mais as empresas lá de fora, que já têm essa consciência de que o acordo é uma solução melhor do que uma condenação. Então, nós vamos lá e bater na porta antecipadamente, né? Ou porque ela está firmando um acordo com uma outra entidade, e aí a outra entidade requer que ela firme um acordo com a autoridade brasileira. Então, a gente... isso é para o futuro, né? Mas para a gente pensar também numa estrutura de incentivos que faça com que as empresas saiam ali, né, da inércia para bater na porta da autoridade sem que recursos públicos sejam gastos numa investigação. Obrigada. Agora abrindo para perguntas. Temos 3 ainda, Rafa? 3? Tá bom, combinado. Tem uma pergunta ali da Bruna. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Bom, meu nome é Bruna, eu sou advogada do Tosini Freire da área de Compliance e Investigação. Então, é muito interessante ouvir a perspectiva de vocês, principalmente Edmar e Daniel, da perspectiva da CGM, do Estado. Eu queria entender com vocês se vocês têm discutido, e aí eu achei ótima a iniciativa que o Edmar comentou, de padronizar os requisitos para análise junto com a CGU,
Mas falando um pouquinho de acordo de leniência e aí também da perspectiva do setor privado, a gente vê como um desafio, as empresas nos procuram, e ela tem principalmente, vamos falar de uma empresa que está enfrentando um caso de fraude à licitação. Raramente você vê um caso de fraude à licitação que é só no âmbito federal ou só no âmbito estadual ou municipal. E aí, esse sistema de multibalcão que a gente tem hoje possibilita a aplicação de diversas multas, diversos disgorgements. Isso é um desincentivo para a empresa também, quando ela vai pensar em uma solução de resolução. Então, eu queria entender se vocês estão discutindo internamente essa questão de acordos conjuntos, seja com o CGU, seja com outros entes da federação, principalmente também por conta do que o novo decreto 11.129, que não é mais tão novo, mas prevê a delegação ali no artigo 36 de entes da federação delegarem a competência de acordos para firmar acordos de leniência com a CGU. Nós temos tido uma experiência muito boa com a CGU nesse sentido, que já admitiu a possibilidade de uma delegação, às vezes de uma multa conjunta e depois um disgorgement específico para cada ente. Então, Edmar, você comentou que ainda vocês não tiveram acordo de leniência, mas que vocês tiveram muitas discussões. Daniel, eu sei que vocês já tiveram alguns, então eu queria saber se em algum momento vocês já enfrentaram essa questão de talvez um acordo conjunto, como que vocês têm visto isso e as perspectivas para o futuro. Obrigada. Olha, nunca aconteceu de alguém nos procurar com essa ideia, nunca. O que já aconteceu foi nós já fizemos um acordo na CGU e nós gostaríamos que vocês aderissem a esse acordo. Ou no MPF, nós gostaríamos que você aderisse a esse acordo. Não de negociação conjunta, mas sim de, nós já fizemos lá e o ideal para que nós resolvermos aqui em São Paulo seria vocês aderirem. 2 casos a gente entendeu que era razoável e a gente assim o fez. Mas de negociação conjunta nunca aconteceu. Então, desculpa, só para fim de gravação. Nesses casos que você comentou de adesão, como é que ficou a questão da multa e de restituição de valores, né? Então, num deles já existia uma previsão de valor para São Paulo. A São Paulo vai receber tanto. A gente não tinha. Eles colocaram São Paulo no jogo sem consultar São Paulo. Foi assim. E aí nós fizemos os cálculos, falaram, um valor bem razoável, acho que era até mais do que a gente teria feito. Então a gente aceitou. Foi isso que aconteceu. Eu acho que a atuação conjunta do controle interno não seria um problema, assim, propriamente dito, né? Eu não vejo, não consigo imaginar, assim, né? A gente é primo e costuma conversar. Hoje mesmo eu vou conversar 2 assuntos com a Cristine. Mas não foge não, Cristine, pelo amor de Deus. Tem que sair daqui com essa... Senão amanhã na Enca a gente se encontra de novo. Tem coquetel no final, espero ela tomar umas 2 taças de champa. Mas, assim, atuação dentro do executivo, eu também acho que já está bem sedimentada à medida em que os acordos são comissões em que as procuradorias participam efetivamente, né? E aí, sim, a possibilidade, né, de alguma eventual dissonância, ela vem a partir da participação de outros entes, né? Mas eu acredito muito que tudo que o Brasil já viveu é suficiente para entender que amadurecemos em alguma coisa, que uma concorrência predatória entre órgãos, ela não vai ser bem vista, né? Mas a gente fala sempre em abstrato, certamente. Mas eu queria explicar aqui a história do copiar por último, tá, gente? Realmente, quando a CGU regulamentou o julgamento antecipado, eu li um artigo do Marcelo Pontes, e aí depois eu fui falar assim, Marcelo, eu tô sentindo você um pouco reticente nessa questão do nome do julgamento antecipado. Aí ele, você viu isso, né? Aí eu falei assim, por quê? Aí ele confidenciou, né? Ele falou assim, o nome talvez não seja o nome mais adequado, tal, que a gente tem que buscar um nome novo. E por que quem copia por último copia melhor? Porque aí na hora que eu fui regulamentar lá no Espírito Santo, eu não deixei de regulamentar, né? Mas eu deixei o nome para uma portaria do secretário. Eu fiz tudo por decreto do governador. Deixei o nome para a portaria do secretário. Falei, Marcelo, fiz tudo direitinho, mas na hora de mudar o nome, eu posso dar o nome que você quiser. Só dá o nome logo. Então foi isso. Vocês sabem que eu já enfrentei 2 vezes essa dificuldade. A empresa estava concordando com tudo, menos com a redação. Porque o julgamento antecipado é um julgamento.
Então, falava de condenação. Duas empresas, mas não pode ser. A gente concorda tudo, menos aparecer a palavra condenado, condenação. 2 vezes isso aconteceu. Não é à toa, por quê? Questão reputacional. Então, a gente, até com questão semântica, a gente se depara lá. Rafa. Não, primeiro, gente, obrigado pelo painel. Dizendo para todo mundo que o Edmar está em reunião da ENCLA, então ele está baseado no Espírito Santo, estava em Brasília para a reunião da ENCLA, veio para participar do nosso seminário, volta para Brasília, porque tem reunião da ENCLA de novo, então obrigado a você e obrigado também, Daniel, que está no meio de uma negociação. Eu tenho um apontamento e uma pergunta. Né? No evento da CGU, em que foi apresentado, né, o termo de compromisso, para mim, na plateia, ficou muito claro, né, o alinhamento do TCU, que estava presente, muito claro o alinhamento da AGU, que estava presente, né, o ministro Messias, ficou muito claro o alinhamento da CGU com esses órgãos, e tinha uma eminência parda que não estava tão claro o alinhamento que era o Ministério Público. Né? E aí vocês comentaram aqui, né, que não só nos termos de autocomposição, mas apareceu um pouquinho a questão do Ministério Público. Pedi um segundo de comentário de vocês, aí não só de Espírito Santo e São Paulo, mas de São Paulo, Espírito Santo e o que você tem ouvido dos outros membros do Conselho Nacional sobre se o Ministério Público tem sido compreensivo e tem cooperado também com estados e municípios, ou se tem tido problema. E um segundo ponto, né, que você trouxe muito bem, Edmar, acho que a visão do CONASSE, foi muito falado na primeira mesa da manhã, o Paulo trouxe isso bastante também, dos múltiplos países que a gente tem dentro do Brasil, e acho que a sua apresentação foi muito rica nisso, porque grande parte de nós trabalhamos em grandes bancas que atendem grandes empresas, logo estamos acostumados a negociar leniência ou par de grandes casos, geralmente que são casos então que vão ter uma aplicação transnacional ou vão ter uma aplicação nacional que acabam na CGU. E aí você falou um pouco os números que você trouxe do controle interno brasileiro. Queria te pedir aí só para divulgar, para todo mundo poder ver onde são possíveis encontrar esses dados do CONASSE, que eu acho que eles são super ricos também. Então, esses 2 pontos. 3, o agradecimento e a parabenização, Gi, Lívia. E aqui vai um agradecimento à Lívia também, ela tinha proposto esse painel de um jeito diferente, eu fiz ela mudar, coitada. Obrigado. E aí, os 2 pontos, Ministério Público e onde acessar os dados do CONASSE. Tá bom. Eu vou falar minha visão aqui, depois o Daniel explica dele. Primeiro que toda hora que eu olho para essa plaquinha, eu lembro que a minha plaquinha na mesa da ENCLA está lá e a cadeira está vazia. Eu fico nervoso. São 3 dias de reunião, a reunião de fim de ano. A ENCLA é Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, então tem dezenas de órgãos que atuam na persecução, enfim, na prevenção também. Né? É um espaço muito rico de ideias e de estratégias, e nós escolhemos, né, ações para serem impulsionadas no próximo ano. E é muito bacana a discussão lá. Aí, passando para essa questão do Ministério Público, assim, eu até acredito que dizem que o lugar mais difícil de você ir no mundo é o lugar do outro, é a posição do outro. Né? Eu acho que a gente tem que visitar um pouquinho a posição do Ministério Público para entender que ele talvez seja a última rácio ali, né? O último a analisar. E ele tem que ter um pouco mais de segurança mesmo. Né? Mas da forma como foram construídas essas soluções consensuais, não litigiosas, enfim, pouco litigiosas, né? Eu venho do ambiente policial, eu sou policial, e lá a gente tem a arma de choque, que era chamada de arma não letal. Até que algumas pessoas começaram a morrer quando você usa aquela arma. E aí o mundo passou a chamar de armas menos letais. Então, assim, o meio não é não litigioso, ele é menos litigioso. Né? Então, falando isso por quê? Como as palavras têm força, né? O Ministério Público tem que ter mais segurança mesmo, né? Ele que vai ser o último a analisar ali. Mas a gente tem marcos muito claros do que são esses meios não negociais. E quando a gente se coloca no papel do controlador que assina a decisão da lei anticorrupção, é muito claro também que é muito mais fácil
assinar uma decisão punindo ou absolvendo a empresa do que abrindo mão dessa função de punir ou de absolver para consensualizar. É muito mais difícil. Eu fico muito mais inseguro, eu e todo mundo que fizer, né? Eu fico imaginando a insegurança do TCU nessa solução não litigiosa do contrato de concessão da BR-101 no Espírito Santo, que é uma das 1000 abas que estão abertas no meu computador, que eu vou ler hoje ainda, porque eu quero entender. Mas eu imagino o nível de insegurança para transacionar bilhões em um processo que significaria, na prática, uma duplicação ser efetivada em alguns anos de rodovia ou não. E, além de dinheiro, custa cerca de 1000 mortes. Eu fiz um cálculo ali, que se a rodovia for duplicada, em 10 anos, a gente vai ter 1000 mortes a menos. Mas, no meio disso tudo, a polêmica generalizada de o controle externo, que deveria ser a última instância ali de análise, se ele deve falar sim para algo que pode ser descumprido de novo, e se for descumprido de novo, como que ele vai colocar isso na mesa novamente, né? E, por fim, o endereço. Tá? Se vocês jogarem diagnóstico de controle interno do CONASE, eu estava saindo do avião, joguei no Google, na primeira, CONASE é CONACI, na primeira linha de pesquisa veio o diagnóstico, tá, gente? Talvez venha na segunda, na terceira. Diagnóstico de controle interno do CONASE. Ele tem 113 páginas, mas ele tem o sumário executivo de 2 páginas que traz o que a IA construiria ali, sobre o que você precisa para entender o diagnóstico. Do MP, como eu falei, Rafael, dos acordos já feitos, eles não falaram nada. Nesses quase 4 anos que eu estou lá, só teve um processo par, que até é famoso, não vou falar qual é, mas é um dos mais famosos da controladoria, que eles mandaram um ofício para um monte de autoridades, entre algumas da prefeitura, e eu estava o meu nome lá, dizendo que o controlador Daniel Falcão se abstém de fazer qualquer tipo de acordo no par nesse processo. Tem alguma coisa errada, né? Bati a porta do MP. O que está acontecendo? Eles falaram, eles vieram aqui dizendo que vão fazer acordo com vocês. Eu falei, foi tudo papo até agora. Eles apresentaram uma petição de fazer acordo. Eu expliquei que é leniense, expliquei que o julgamento antecipado, eles se interessaram pelo julgamento antecipado, mas nunca apresentaram nada. A gente fez uma conta de padeiro, demos valor e eles acharam muito alto. Foram na procuradoria também, a procuradoria falou a mesma coisa. Mas a gente está aqui trabalhando, então não faço acordo por enquanto não, porque senão pode ficar ruim para vocês para a prefeitura. Falei, tá bom, como não teve de verdade nenhum tipo de vontade clara de fazer acordo, eu ouvi e achei ok, mas se tivesse, eu ia falar, nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo. A competência é nossa para fazer acordo, não de vocês. Foi isso. Mas de resto, tudo que a gente fez, o MP não falou nada até agora. Né? Bom, exato. Só para agradecer a todos e painel encerrado.